Essa política de juros altos do Banco Central está matando os brasileiros. O Banco Central, com esse presidente lá, simplesmente paralisou as atividades econômicas no Brasil. O Brasil, que devia estar num processo de industrialização, exatamente no caminho contrário dos países europeus, principalmente, que é um mercado consumidor muito importante para o Brasil também, e é um mercado que compete com a gente, por exemplo, na produção do agronegócio. Países como a Alemanha estão pensando em se desindustrializar. Era momento agora da gente sair da época do colonialismo que a gente vive, do extrativismo que a gente vive. A gente só vende commodity, graças a Deus, ainda tem o agronegócio, que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Com essa crise de grãos da Ucrânia, o Brasil ocupa um espaço importantíssimo mesmo. Mas não adianta nada, de repente, com juros desse tamanho, a nossa indústria parada, completamente parada, significa menos emprego e menos comida no prato, porque você vende e o brasileiro morre de fome. Tem indústrias da carne que estão se unindo uma a outra, porque crescem a cada dia, o maior produtor de carne do mundo, maior exportador de carne de vaca, carne de frango. E como é que você pode morrer de fome num país como esse que tem um agronegócio forte pra caramba? Claro que pode estar acontecendo, porque com juros abusivos, nenhum empresário tem acesso a juros e mesmo que tiver, ele vai pegar o dinheiro dele e jogar no mercado financeiro, que ele fatura 14% de juros ao mês, e não vai contratar ninguém, não vai investir na indústria dele. Ficou claro pelo comentário e pela participação da Juliana, que aliás é excelente comentarista. Ninguém está comprando mais máquina, então as indústrias estão paradas. Daqui a pouco a Volkswagen, que chegou a ter a maior produção de veículos no Brasil, o Brasil era o principal local de vendas da Volkswagen, já foi embora a Ford, levou não sei quantos empregos. Daqui a pouco a Volkswagen paralisa suas atividades e vai embora para a Argentina também. Se manda, vai para a Argentina e é menos emprego para o brasileiro. O Banco Central fica nesse pega-pega com o governo do presidente Lula e prejudica o Brasil, mata o Brasil de fome. Porque são brasileiros ou que perdem o emprego porque a indústria reduz as suas atividades, ou que, na realidade, brasileiros que procuram emprego há muito tempo e não vão achar no mercado que está mandando muito mais embora do que contratando. Ou baixa juro, ou nós estamos ferrados nesse Brasil. Ou esse sujeito aí, presidente do Banco Central, ou ele é colocado para fora, que seria o melhor, exonerado do cargo, ou ele entende, o mercado financeiro entendem, que o consumidor precisa consumir para o bem do mercado financeiro, mas principalmente para ele, brasileiro, que precisa comer, precisa trabalhar. Hoje o brasileiro precisa de auxílio emergencial, mas a gente quer que chegue um dia que não precise mais, que tenha emprego para todo mundo, que tenha um parque industrial à altura da nossa produção de produto in natura, de soja, arroz, feijão, que haja aqui várias empresas que sejam ligadas, por exemplo, à utilização do nosso petróleo que é vendido a preço de banana e depois aqui se dispara a preço de gasolina, óleo diesel, não é? Nós temos 14 refinarias aqui praticamente depauperadas pela Petrobras, que também só joga na bolsa, porque tem mercado semiaberto, só quer que o lucro vá para os seus acionistas. E eu quero que a Petrobras vá para o raio que o parta e que comece a investir nessas refinarias e que se faça mais refinarias para contratar quem? Brasileiros. E que adianta refinar o petróleo lá fora? E que adianta você não dar emprego no Brasil? Porque não é só combustível, tem produtos derivados de petróleo que geram dividendos pra caramba para empresas norte-americanas, empresas de fora do país, que a gente vai lá comprar. E tudo podia ser feito aqui se a gente não desse o nosso petróleo para esses caras. Não adianta nada você ter pré-sal, ter local em que aparece petróleo, é só furar, que de repente sai. Se de repente você não tem industrialização para o petróleo aqui. Deu para entender? A gente vive na época do Brasil colônia, do extrativismo. A gente só vende, não dá um emprego para quem precisa, a não ser no setor do agronegócio. Que, aliás, eu repito, ainda bem que tem o agronegócio, senão a gente estaria ferrado.
Se o Brasil tivesse indústria, estaria certamente entre os 3, 4, 5 maiores países do mundo com tranquilidade. E fora isso, nós precisamos de postos de trabalho para quem está sem. Tem gente que há 5 anos está sem trabalho. Esses não contam mais para o IBGE naquela continha que ele faz de quantos empregados tem. Ah, tem 9 milhões. Tem o caramba, tem muito mais do que isso. Porque tem muita gente que perdeu o emprego há 5 anos e passou para o mercado informal. Virou camelô, virou vendedor de rua, abriu a sua loja. Entendeu? E esses não contam para o IBGE. Então tem muito mais do que 9 milhões de desempregados no Brasil. O Brasil precisa de indústria e não vai conseguir indústria se de repente não houver crédito. Crédito para quem compra, que é o coitado do trabalhador, sem crédito. Tem gente que usa cartão de crédito a juros de mais de 500% para comer. Para comer. Outro dia fechou o Bom Prato mais cedo e o Tarcísio tomou uma boa iniciativa de estender o horário do almoço até quem estiver comendo ali e não bater a porta na cara de quem está comendo. Porque o cara falou assim, olha, eu vou ter que usar o meu cartão de crédito para comprar o almoço de R$25. Que o cara está pagando o prato feito, de 20 a R$25. Tem mais barato, mas a comida é um lixo quando é mais barato. Então agora você, ao invés de pagar um aqui, eu vou ter que usar o meu cartão de crédito para comer. Então o brasileiro que precisa de crédito até para comer, não é? Se não tiver crédito, está ferrado. E com isso ele não compra. E com isso o nosso processo de indústrias, que já é fraquíssimo, fraquérrimo, não produz. E daqui a pouco outra grande montadora, que é a Volkswagen, vai embora do Brasil. Aí ficam os carros chineses e só. E aí a gente vai depender desses caras e pronto, acabou. E mais ainda do que a gente já depende da China para vender o que a gente produz, vamos começar a depender também de carros. Ó, só se fala em carro chinês, GM, Volkswagen, daí por diante. A Ford já foi embora, já estão no segundo plano, porque o chinês produz carro bom e barato. Né? Mas emprego só da mão de chineses? Não dá. Nós temos que ter mercado aberto aí para essas montadoras e temos que escoar a nossa produção. O governo até que tentou de uma forma tímida, depois ficou com medo de botar uma linha de crédito e diminuir preço de carro popular. Só que diminuir preço de carro popular a 58 mil, quem é que tem 58 mil, 60 mil para comprar um carro sem crédito, sem acesso ao crédito, com juros de 14% ou mais? Então, fica inviável. Não é? O empresário não tem crédito e o brasileiro tem menos ainda para comprar uma geladeira, trocar um liquidificador. Então, nossa economia está parada, travada pelo Banco Central e esse presidente que simplesmente estão matando gente de fome, sem emprego, sem trabalho, sem rumo, sem condição de que a nossa economia tenha um processo de aquecimento. Isso é desastroso e desesperado. Bom, eu continuo firme na minha posição que a polícia de São Paulo e do Brasil, ela tem que ser dura dentro daquilo que se propõe a defender o povo. A gente já não tem arma porque desarmaram o povo brasileiro e não desarmaram os bandidos. Pelo contrário, se desarmou através de um plebiscito todos os brasileiros. Eu tinha arma, devolvi a minha arma, entendeu? Então, todo mundo está sem arma. Só que esqueceram de desarmar os bandidos. Todo mundo sabe por onde entram as armas do Brasil. E armas de grosso calibre. Um ponto, por exemplo, é Pedro Juan Cabaleiro. Metade é Brasil, metade é Paraguai. Se atravessa a rua, compra uma ponto .50. Entendeu? Atravessa a rua, compra um 5,56, fuzil. Então, o bandido está armado até os dentes e o povo brasileiro não está mais armado. Quem acha que é o politicamente correto, vá lá. Né? Mas desarmar o povo e armar cada vez mais o bandido, que está armado até os dentes, que mata com fuzil em roubo de residência, que mata com fuzil em roubo de rua. Né? E, de repente, a gente sem arma e sem lei para nos defender. Porque os nossos parlamentares em Brasília defendem muito mais o deles do que o nosso. Então, foi aí que eu criei o famoso popular é só no nosso. Então, a polícia, dentro da lei, qualquer excesso tem corregedoria, tem processo de justiça.
como é para nós simples mortais. Não tem lei que proteja, por exemplo, a polícia, de que um cara que atira na polícia e mata, ou um cara que aleja um policial, paga a pena dobrado, como em muitos países aí evoluídos já existe essa lei de ataques contra agentes de segurança, que é a coisa mais natural do mundo, principalmente no Brasil, onde nós temos um crime organizado que faz lista para matar autoridades policiais e daí por diante. Não só policiais, mas judiciais e daí por diante. Então a gente não tem lei, você não tem lei. Você vê os caras matando todo dia na rua. Parece caça ao cidadão de bem. Eles atiram simplesmente para ver o buraco da bala. Ontem eu mostrei no Brasil gente, um cara fazendo roleta russa, brincando com a vida de uma menina, uma adolescente, dentro de uma casa, onde o pai disse, eu não tenho dinheiro. Ah, você não tem dinheiro? Então vamos jogar na sorte aqui a vida da sua filha. E vai e começa a fazer roleta russa na cabeça da menina, até que o cara ameaça partir para dentro dele e um outro bandido o impede, aí acho que parou por aí, porque senão ele ia continuar gozando na cara da sociedade, rindo na cara da sociedade, porque é isso que o crime faz, não é verdade? E esses caras ficam defendendo bandido, né? De repente tem alguém da família atacado, ou ele atacado, é o primeiro cara a ligar para quem? Para a polícia. Para Deus ele reza, mas para a polícia ele liga imediatamente. Então a polícia tem que agir de uma forma dura, dentro da lei, mas dura. Não pode ter uma polícia mole. A lei já é ruim, não te defende. Você tem que ter uma polícia que haja à altura, né? Dentro da lei. Quem praticar excesso, policial ou não, vai pagar por isso, é claro. Agora, dentro da lei, a polícia tem que legalistamente ser dura. Ser dura. Já atiraram em outra policial aí, desceram, parece que do carro, e meteram bala, e acho que de arma longa atiraram outra policial. Eu não sei se corre risco de vida ou não. Vou saber daqui a pouco com os nossos repórteres que estão na Baixada. É lamentável, é triste, realmente insuportável a situação que nós vemos no Brasil. Todo dia cidadão de bem morrendo. Todo dia. Você liga a televisão e são barbares. Cara que mata criança, cara que mata velhinho e tortura antes, cara que mata adolescente, que podia ter uma vida maravilhosa pela frente e prefere sair do Brasil, que não tem emprego e não tem segurança, vai lavar pratos, ser garçom fora do Brasil e às vezes técnicos formados que a gente podia usar aqui. O cara estuda pra caramba e não tem lugar para trabalhar e vai embora do país. Fala, o quê? Eu não tenho lugar para trabalhar, sou jovem, vou tentar uma colocação lá fora enquanto eu trabalho de garçom, trabalho na cozinha, aí vou tentando uma oportunidade na minha profissão, porque aqui não tem trabalho, não é? Para reverter esse estado de coisas, a resposta do Estado tem que ser dura. Dentro da lei, eu estou repetindo 18 mil vezes aqui, dentro da lei já é uma vantagem para o bandido. Porque os dois bandidos acusados, um deles apertar o gatilho e o outro ser coautor do Soldado Reis, da morte do Soldado Reis, estão presos, porque se entregaram. Quem não se entregou, segundo o governador, abriu luta com a polícia e aí a polícia devolveu o tiro dos bandidos, né? E os caras já começaram de novo a descer do carro e atirar em policial. Essa guerra não vai acabar nunca se de repente não houver uma resposta de quem está sendo baleado, que é o policial. E no meio do caminho do policial tem mais gente que está envolvida, que é você, sou eu, somos todos nós, né, que estamos à mercê dos bandidos, com uma desvantagem, a gente não tem arma nenhuma, desarmaram o povo brasileiro e os bandidos estão armados até os dentes. Ou eu estou errado? O que você acha disso? Você tem aí o nosso meio de comunicação para você entrar em contato com a gente, do Brasil inteiro e do mundo inteiro, pelo que eu vi. Dessa viagem que eu fiz, muita gente acompanha o programa da rádio e da televisão pelo YouTube, inclusive fora do Brasil. Mas não dá, porque a sensação de segurança que você tem fora do Brasil é uma coisa que você jamais acredita que possa existir. São todos os dias você sendo ameaçado, dentro ou fora de casa, a caminho do trabalho, no trabalho, que você não acredita que exista um mundo em que as pessoas possam andar pela rua. Você vai em determinados lugares sem medo. Eu demorei 2 dias lá em Lisboa para perceber que não tinha bandido para me assaltar.
tem roubo? Tem, mas é roubo de galinha. A notícia lá, o cara bateu na traseira do carro do outro, houve uma briga, de repente tá no jornal, na televisão. A notícia lá é quando tem incêndio. Mas você não vê crimes como a gente vê no Brasil todos os dias. É o que eu disse um dia ao ministro da Justiça, que falou assim, o seu programa é muito violento. Falei, não, o Brasil é violento por incompetência sua. Falei pro ministro, nem lembro quem era, acho que já morreu, já foi tarde. É um cara que faz muito tempo que eu falei com ele. Ele veio com essa que o programa era violento. Falei, não, se eu estou na Suíça eu vou dar roubo de queijo, roubo de galinha. Mas aqui, sem lei, os bandidos matam todos os dias e a gente só mostra o que acontece nas ruas. De verdade, a gente só mostra o que acontece na rua. Ninguém paga os outros para morrer. Teve um cara que fazia isso, não sei aonde aí. O cara fazia programa policial e pagava para matar determinadas pessoas para ele ter trabalho. Olha que absurdo, que coisa ridícula, que coisa imbecil. Então, meus amigos e minhas amigas, nós vivemos num país violento e temos que aceitar que vivemos num país violento até que primeiro, porque se combate crime, primeiro com a lei, que respalda inclusive a ação de polícia ou pune a ação de polícia quando a polícia passa na bola, como todos nós, entendeu? Mas nós não temos lei. Nós temos lei que solta André do Rap. Quando falaram nos Estados Unidos que soltaram um dos traficantes mais perigosos do mundo, eles lembraram do El Chapo, que nunca mais sai da cadeia. E agora botaram o filho dele lá, que nunca mais sai da cadeia. Os caras tomam de 1 a 9 prisões perpétuas. Quer dizer, se o cara renascer 9 vezes, ele vai estar preso perpetuamente. Aqui a gente solta bandidos de alta periculosidade em regime semiaberto ou então nessas saídas temporárias, onde se coloca 70 mil criminosos na rua, muitos deles ligados ao crime organizado, muitos deles chefes de quadrilhas importantes. Só falar o André do Rap não precisa falar mais nada. Mas tem um monte de chefão do crime organizado que sai, de repente, com benesses aí do Poder Judiciário, porque se o juiz, de repente, não cumprir a lei que o seu parlamentar que você votou, deputado ou senador, faz, isso é bem importante que se diga, de repente a autoridade pode pagar por abuso dela, a autoridade, entendeu? Mas quando você dá brecha para que você interprete a lei da forma que solta as pessoas, aí nós não temos realmente como parar essa violência. O que está acontecendo no Guarujá é o que já acontece no Brasil há muito tempo, né? E muito por causa da soltura do tal de André do Rap, que age ali em São Vicente, Guarujá, e que, de repente, tornou o crime organizado na Baixada uma instituição difícil de ser desmontada. Primeiro, tem que ter coragem, como tem o Gaquia, promotores e promotoras, juízes e juízas, para combater esses caras, que eles são perigosos. Segundo lugar, tem que ter ações de rastreio da lavagem do dinheiro, que é onde esses caras compram mansão, compram fazenda, compram carros de luxo. Aí é que você arrebenta com o crime organizado e descobre quem é que está lavando dinheiro. Você aperta o cerco, diminui a grana que esses caras têm, porque dinheiro sujo não dá para você usar se não lavar. Você tem que lavar primeiro o dinheiro para depois vender as propriedades, e que movimenta, acredito que bilhões de reais, acho que até mais do que petróleo em muitos países. Então, senhoras, aqui no Brasil, com certeza, porque aqui a gente vende o nosso petróleo a preço de banana. Então, meus amigos e minhas amigas, vende de lá para fora, porque aqui você paga caro o combustível também. Meus amigos e minhas amigas, se não houver uma participação dura, mas dentro da lei, da polícia, mais policiais vão morrer e depois que matarem os policiais, vem em cima de você. É assim que funciona. Acho que o governador fez bem em defender os policiais. Está sendo atacado por muita gente, mas eu acho que ele deu uma posição clara, límpida e cristalina, que diz que os tiroteios foram legais, mas é claro, toda e qualquer ação da polícia ela é investigada, como acontece quando há um evento morte com qualquer um de nós que não seja da polícia. Tudo é investigado. Se houve alguém que cometeu algum crime, vai pagar por isso, mas o governador afirma que a polícia está agindo dentro da lei, deu proteção da maior autoridade do Estado à polícia, e vamos ver como é que termina o episódio do Guarujá. Pelo jeito,
vai demorar para terminar. A ocupação da polícia é de 30 dias. Bandido não vai suportar ficar 30 dias sem vender droga, porque tem muita polícia lá, e aí vai tentar expulsar a polícia de lá, e aí a coisa vai dar ruim. Se não agir de acordo com o que tem que agir, com firmeza, legalmente, nós estamos ferrados. Do lado de cá, desarmados de armas e leis contra bandidos ferozes, furiosos e assassinos. Fora isso é ilusão pensar que você pode ter um mundo ideal, onde a polícia não atire em ninguém, onde o policial pode andar desarmado e que de repente o bandido vai respeitar isso. Uma ova. RB fechado com você.